Olá, a Web TV do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará começa a apresentar uma edição quinzenal do Jornal do CREA Ceará com os principais fatos e eventos que marcam o dia a dia do Conselho. Veja nesta primeira edição. Presidente em exercício do CREA Ceará participa de reunião do Colégio de Presidentes dos CREAs do Nordeste e defende fortalecimento do Departamento Nacional de Obras contra as secas. CREA Ceará institui comissão para acompanhar problema estrutural identificado na barragem do Açude Castanhão. Comissão quer ver de perto e fazer os levantamentos de uma fissura na parede do sangradouro. Reunião plenária cria GT Fiscal. O grupo de trabalho vai atuar no fortalecimento da fiscalização. CREA Ceará e Nutec celebram parceria. Grupo de trabalho do meio ambiente discute o uso de telhado verde. Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará firma termo de cooperação com o Ministério Público Estadual. Comissão de Indicadores de Desempenho e Governança do CONFEA debate no CREA Ceará estratégias de planejamento. CREA Ceará conclui encontros micro-regionais nos preparativos para o 9º Conselho Estadual de Profissionais. Confira a partir de agora As notícias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará recebeu a visita de uma comissão de auditores do CONFEA. Esse é um trabalho de rotina do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. A auditoria é realizada em todos os conselhos regionais anualmente. Um momento importante para trocar informações sobre o sistema CONFEA-CREA e Mútua. O segundo vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, engenheiro mecânico Alberto Leite Barbosa Belchior, a superintendente administrativa e financeira contadora Sandra Paula, o superintendente técnico engenheiro civil Modesto Cavalcante e representantes das coordenadorias do CREA Ceará participaram de uma reunião junto aos auditores do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que estiveram em Fortaleza para uma análise de rotina. A reunião foi importante para a apresentação de vários pontos sobre o trabalho dos auditores, primeiro no campo institucional. A parte que eu faço auditoria é a parte institucional, então é do cumprimento da legislação do CONFEA e do próprio CREA. Isso é importante para que o CREA cumpra com o seu regimento, cumpra com seus normativos e possa melhorar a qualidade do serviço prestado à sociedade e ao profissional. Então o trabalho que a gente vem é um trabalho preventivo, onde a gente verifica o cumprimento dos normativos do sistema CONFEA-CREA. E depois também no campo relacionado a pessoal, convênios e contratos. Não só com essa parte assim, que foi a parte assim, mais foco da minha parte do trabalho aqui, é que existem legislações que regulamentam e são constantemente atualizadas, que nós temos que seguir, que hoje a questão de princípio da legalidade, que é princípio fundamental da administração pública, no qual nós estamos enquadrados, e nós temos que seguir essa parte de convênio, porque existe um repasse muito grande, um volume muito grande financeiro nessas partes. Então tem que ser muito bem detalhada a parte de como vai ser repassado esse dinheiro, como vai ser utilizado esse dinheiro, quando vai ser utilizado, quem vai utilizar e de que forma vai ser utilizada. E é a forma que nós tentamos explicar assim, o máximo possível com a nossa condução do trabalho, verificando se está sendo feito corretamente essa parte da movimentação financeira, que é a parte que hoje em dia que tem um peso fundamental. As explicações e observações feitas pelos auditores foram direcionadas aos procedimentos administrativos, contábeis e financeiros e serviram como base para uma série de esclarecimentos sobre normas e resoluções. Ao final do encontro, o CREA Ceará recebeu elogios pela forma como vem trabalhando na capacitação de seus servidores. O Conselho já realizou vários cursos e treinamentos para seus colaboradores. Agora nós estamos colhendo fruto, do nosso trabalho. Quando nós fizemos aquele planejamento de treinamento convidando os profissionais do sistema, os contadores, é nesse intuito o nosso trabalho. E quando ela falou lá que os procedimentos melhoraram, vale ressaltar que a gente tem melhorado em relação também à gestão da qualidade. Nós temos um gestor da gestão da qualidade que traça os procedimentos, que esses procedimentos eles são discutidos entre os coordenadores, entre os funcionários, entre aquelas pessoas que operacionalizam, os técnicos. Então, assim, tudo isso é resultado de um trabalho, trabalho da nossa equipe, do CREA, e o nosso trabalho junto aos treinamentos, trazendo o Alexandre, que é do TCU, a pessoa do TCU, que nos orienta no treinamento. Isso é muito gratificante. E já tem programado outros cursos para os próximos meses. Vai acontecer 2 cursos, não aqui no CREA, mas vai ser uma parceria fora, por conta de estrutura, que a estrutura hoje é outra
Nós crescemos muito o número de participantes e nós teremos ainda esse ano 2 cursos, né, que seria o da governança e da responsabilidade, que é do Alexandre Valente, com a Primora Treinamentos, que é a empresa de Brasília. E teremos com o Vilmar, que é o contador de Brasília também, que é a Ata Contabilidade, sobre a implantação do item 7 e 8, que é da contabilidade, que nenhum conselho ainda está aplicando. Por que esse item 7 e 8? O Vilmar, ele trabalha junto com a ajuda, né? Participa, colabora com a Implanta, que é o sistema, e esse sistema deve estar rodando agora em agosto, no começo de setembro. Em outubro, nós iremos realizar o curso dessa implantação do item 7 e 8 da contabilidade. As orientações passadas pelos auditores também são fundamentais para o setor de fiscalização da autarquia federal. A auditoria do CONFEA apontou algumas não conformidades, que inclusive são não conformidades recorrentes em todos os regionais do Brasil, mas que são importantes para que a gente possa se adequar, para que a gente possa corrigir essas falhas. Um dos exemplos é a elaboração dos manuais de fiscalização. Hoje nós temos o manual de fiscalização da Câmara de Engenharia Civil e também foi apontado que é necessário uma interação maior das câmaras especializadas para que a fiscalização seja mais abrangente. Haja uma fiscalização em todas as áreas e não só na parte de engenharia civil, na parte de engenharia agronômica, elétrica, mas em todas as outras. O segundo vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, engenheiro mecânico Alberto Leite Barbosa Belchior, fez um balanço positivo sobre o encontro com os auditores do CONFEA. A auditoria, para a gente, ela trabalha, a gente recebe a auditoria no intuito de ser orientado pelas inconformidades que possa estar acontecendo e que nós temos que trabalhar junto com os nossos coordenadores para poder essas inconformidades não acontecerem mais. Pelo que nós escutamos aqui, as nossas inconformidades estão muito pequenas, do que eu já vi que aconteciam muito mais coisas e também que nós estamos a cada dia melhorando mais os nossos procedimentos. E disse que reuniões assim também são importantes para os conselhos regionais apresentarem também ideias e proposições. Pessoal, esses auditores que vieram agora aqui são auditores já experientes no sistema, conhecem bem o sistema, então para a gente é muito bom porque eles transmitem também a experiência que eles têm, que eles estão tendo nessas auditorias para cá para a gente também. Então isso para a gente é muito interessante. O CREA Ceará também recebeu a visita da Comissão de Indicadores de Desempenho e Governança do CONFEA. Foi outro momento importante para o intercâmbio com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. A Comissão de Indicadores de Desempenho e Governança do CONFEA já visitou 13 conselhos regionais e fez um importante levantamento de dados que visam homogeneizar as ações dos CREAs em todo o país. A Comissão de Indicadores de Desempenho e Governança do Sistema CONFEA-CREA foi instalada pela Comissão de Controle e Sustentabilidade do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, diante da ausência de mecanismos de aferição das atividades e da dificuldade de tornar o sistema mais homogêneo. Balanço extremamente positivo, em especial agradecer ao CREA Ceará e todos os técnicos que nos ajudaram a dar esse pontapé inicial. A recepção foi muito boa, todos estão sensíveis ao potencial que tem esse trabalho, das melhorias que isso vai proporcionar ao sistema, não só na área de gestão, mas para os profissionais. E dizer que a comissão continua esse trabalho. Nós agora estamos tabulando e analisando os dados de 2015 para iniciarmos a escala comparativa anual para que possamos a cada dia afinar mais o trabalho e que os CREAs tenham um impacto direto na sua gestão com a aplicação desses indicadores. A comissão, formada por 5 integrantes, esteve reunida no CREA Ceará para realizar o levantamento dos indicadores estratégicos, os indicadores de qualidade, os indicadores de resultados e os indicadores de produtividade. Paralelo a essa comissão, entendendo que, através da análise dos indicadores, nós teríamos um desdobramento. Nós também sugerimos a criação da outra comissão que trata das relações
especialmente institucionais, com outros órgãos e também da modernização das nossas legislações e resoluções, e pudemos estabelecer um contato com o CISREM, que sobre ele está todas as juntas comerciais do país, onde nós estaremos sendo inseridos no cadastro nacional, onde toda empresa que estará desenvolvendo atividade de engenharia, que fosse registrar, ela obrigatoriamente terá que fazer o seu registro no sistema e também cumprindo toda a legislação com a exigência das ARTs, de tudo aquilo que o sistema prevê legalmente para que uma empresa na área de tecnologia e de engenharia, para desenvolver suas atividades, tenha que cumprir. Desde o início dos recentes trabalhos, 13 CREAs já foram visitados. A apresentação dos dados coletados no Ceará foi feita pelo engenheiro civil Romildo Florentino Cavalcante, especialista do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que explicou como a comissão faz a análise das informações e qual o impacto do estudo na melhoria do desempenho dos conselhos. O objetivo dessa comissão é justamente isso. Primeiro, uniformizar o sistema de gestão através desses indicadores. E, de acordo com os dados que estão sendo levantados, os nossos diagnósticos, propor soluções de unificação de procedimentos de um sistema como um todo, de forma de avançar o sistema da gestão, a fiscalização, a produtividade e a presença dos órgãos dos CREAs efetivamente na sua missão, que é assegurar aos profissionais que todas as obras de engenharia sejam feitas por profissionais em todo o Brasil. O país está diante de uma recessão clara e a engenharia precisa rapidamente se adaptar e os CREAs se adequarem ao nosso futuro. Essa inércia pode custar caro ao sistema se nós não promovermos as mudanças e nos adequarmos a essa nossa situação, que o Brasil, eu acredito, vai passar uma transformação grande a partir desse momento. Principalmente os resultados agora, comparados os últimos com os 2014, mostram que há uma degradação, vamos dizer assim, geral na engenharia no país, uma paralisação geral. A questão da quantidade de emissão de RTs, que mostra que a atividade está sendo paralisada praticamente a nível nacional, exceto no setor agropecuário, agronômico, né, lá dos CREAs do Sul, mas os CREAs, principalmente do Nordeste, estão seriamente afetados. Além de expor os dados que dão origem a um relatório preliminar que é enviado a cada CREA visitado, a Comissão de Indicadores de Desempenho e Governança do Sistema Confea-CREA também ouve sugestões que são levadas ao Conselho Federal. No Ceará, a Superintendência Administrativa e Financeira fez pelo menos 2 proposições aos integrantes da comissão. É uma sugestão, né, essa Comissão de Indicadores de Desempenho, que o objetivo deles é fazer um indicadores único para todos os CREAs, e eu sugeri que eles procurassem, como a gente já procurou aqui, local, Receita Federal, para que o CREA se inserisse num cadastro sincronizado, que é um cadastro que, quando você registra a empresa, ele automaticamente vai para a CEFIM, ele vai para a Cefaz, ele vai para os outros órgãos, né, do governo federal, e sugeri que o Conselho Federal procurasse, em Brasília, o órgão competente, para que fizesse esse convênio, para que a gente tivesse inserido no cadastro sincronizado. Na hora que a empresa se registra, se for na área da engenharia, automaticamente essa informação cairia no nosso sistema. E fiz uma segunda sugestão aos indicadores, que eles criaram 15 indicadores, vi que eles não tinham inserido indicadores de recursos humanos, né, que seria a questão do treinamento, da capacitação, da qualificação dos colaboradores, que, na realidade, nós temos que ter também um corpo técnico competente, né? O diretor regional da Mútua, no Ceará, também fez uma avaliação positiva da presença da Comissão de Indicadores de Desempenho e Governança do Sistema Confea-CREA no Estado. O engenheiro civil Gerardo Santos Filho revelou que a Mútua também vem contando com os trabalhos técnicos da comissão. Então, nós estamos reunindo com frequência em Brasília, com a diretoria executiva da Mútua, os 5 coordenadores das 5 regiões do Brasil. E nós tivemos lá 2 vezes ou mais um pouco, e o Romildo apresentou lá para nós, uma preliminar, porque ainda está no ambiente de trabalho, né, Romildo? Ele deve apresentar agora no mês de julho, na mutuação, na reunião de todos os diretores da Mútua. Então, realmente eu tomei conhecimento, tenho aqui, estudei, li todo, viu, Romildo? Todo. Tem aqui impresso, que tem e-mail magnético. Mesmo trabalho ele está fazendo para a Mútua.
Depois de passar pelo Ceará, a Comissão de Indicadores de Desempenho e Governança do Sistema CONFEA-CREA deverá visitar agora outros CREAs. Essa comissão, o objetivo dessa comissão é dar andamento a esse trabalho. Nós vamos, inclusive, conscientizar os demais CREAs, que é um assunto importantíssimo. Indicadores hoje é usado em todas as empresas, tanto grandes como pequenas empresas. Então, podem confiar que esse grupo, a comissão temática, qual o objetivo nosso? É sempre ajudar os gestores do sistema CREA-CONFEA. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará concluiu os encontros microrregionais que foram realizados em todo o estado como preparativos para a realização do 9º Congresso Estadual de Profissionais. Os profissionais do sistema CONFEA-CREA e Mútua que atuam no interior do Ceará tiveram a oportunidade de debater diferentes temas que também devem ser abordados durante o 9º CEP e o 9º Congresso Nacional de Profissionais CNP, que acontece de 1º a 3 de setembro em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará está se preparando para participar do 9º Congresso Nacional de Profissionais, CNP, que acontece em Foz do Iguaçu, no Paraná, paralelo à realização da 73ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia SOEA. De 1º a 3 de setembro, vamos realizar a primeira etapa do 9º Congresso Nacional de Profissionais, com o tema O Sistema CONFEA-CREA Mútua em defesa da engenharia e agronomia brasileiras. Dentro deste contexto, vamos inserir com certeza o sistema profissional nas grandes discussões nacionais das políticas públicas, num momento tão difícil que o nosso país atravessa. Participe, colabore, contamos com a sua presença. O CREA Ceará já concluiu as reuniões microrregionais dentro da programação dos preparativos para o 9º Congresso Estadual de Profissionais e, consequentemente, o CNP. Uma comissão foi formada para organizar os trabalhos. A comissão é composta pelo 2º vice-presidente do CREA Ceará, engenheiro mecânico Alberto Leite Barbosa Belchior, que exerce a coordenadoria das atividades. Pelo 1º vice-presidente e presidente em exercício do Conselho no Ceará, geólogo João César de Freitas Pinheiro, que exerce a função de coordenador adjunto. Pela engenheira agrônoma Maria Helena de Araújo, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará, pela diretora da Associação Profissional de Geógrafos do Estado do Ceará, Magda Maia, pelo secretário-geral da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Ceará, Francisco de Assis Bezerra Leite, e pelo diretor da Associação dos Engenheiros de Pesca do Estado do Ceará, João Henrique Cavalcante Bezerra. O primeiro encontro microrregional, organizado pelo CREA Ceará, visando o 9º Congresso Estadual de Profissionais, que escolherá os delegados que vão participar do CEP, aconteceu em Aracati. Os participantes ouviram a palestra Ação e Trabalho na Engenharia de Pesca, ministrada pelo 1º secretário da Associação dos Engenheiros de Pesca do Estado do Ceará, João Henrique. Nos sentimos à vontade de pedir o apoio do CREA, que foi prontamente atendido, a também alcançar os nossos profissionais desse congresso. Então, nós viemos aqui para Aracati, tá? Porque dentro da programação não senti nenhum município que agregasse nossos profissionais, e com a nossa solicitação foi bem aceita a localidade. Tá? Então agradeço também ao engenheiro de pesca que estão aqui presentes. Então eu vou só começar algo básico sobre a importância do engenheiro de pesca para a sociedade, tá? E logo após a minha pessoa, o professor Márcio Bezerra vai vir com uma proposta de consolidação da nossa profissão. Tá? Então, vamos falar aqui no Brasil. Tá? Então, o Brasil é um dos maiores países de potencial pesqueiro no mundo. Tá? Por quê? Nós temos a maior reserva de água doce do mundo, em torno de 5 bilhões de hectares de água. O tamanho da nossa costa, mais de 8 mil quilômetros. Tá? Nosso clima é tropical, quase todo ele. Somos autossuficientes em grãos, que é muito importante para a formulação das rações. Tá? E todo o potencial também, além do continental, temos o nosso mar, que chega a ser até 200 milhas náuticas de exclusividade brasileira. O segundo encontro microrregional foi sediado em Limoeiro do Norte, na noite do dia 6 de maio, e mais uma vez com um bom número de participantes. Em Limoeiro, na região do Vale Jaguaribano, os profissionais que participaram do evento debateram outro tema de relevante interesse para todos que compõem o sistema CONFEA-CREA. Meu nome é Adriana Mendes, tenho 20 anos, sou limoeirense. É com muita honra que eu faço parte do curso de agronomia, daqui do IFCE. A justificativa para o meu trabalho é que eu, pensando assim, em questão
do que está acontecendo no mundo hoje. A poluição, o aumento da população, que a todo momento está crescendo, a questão, em decorrência desse aumento populacional, a questão de criação de animais para o consumo, está aumentando a questão de queimadas também para poder criar os animais, a questão de fabricação de automóveis, implantação de indústrias, tudo isso é em decorrência da questão do crescimento populacional. Mas todas essas ações só tendem a gerar um aumento dos gases poluentes que geram o efeito estufa. Então, em decorrência disso, eu quis testar como as plantas se comportariam nos próximos anos em questão desse aumento do efeito estufa posteriormente. De Limoeiro do Norte, o encontro de micro-regionais como parte dos preparativos para a realização do 9º Congresso Estadual de Profissionais do Sistema Confeacrea e Mútua no Ceará subiu a Serra da Ibiapaba, mais precisamente para o município de Tianguá, no dia 19 de maio, onde os participantes discutiram no Centro de Educação Básica mais uma importante temática. O diretor-geral da Mútua no Ceará, engenheiro civil Gerardo Santos Filho, falou sobre as ações da Mútua no estado. A Mútua é o braço assistencial do sistema Confea-CREA, Sistema Confea-CREA Mútua. A Mútua foi criada, embora pouca gente conheça a Mútua. A Mútua foi criada pelo mesmo decreto-lei que criou a ANT, a Anotação de Responsabilidade Técnica, em 1977. Quando eu comecei na Mútua há 4 anos e meio, 3 anos como diretor administrativo, 1 ano e meio como diretor geral, nós praticamente triplicamos o número de associados, mas ainda é muito pequeno comparado com o número de profissionais do Estado brasileiro. Então nós estamos tentando focar e cumprir o papel da Mútua, que é prestar assistência aos profissionais registrados no CREA. Concluídos os 3 primeiros encontros da série de micro-regionais, faltavam as reuniões de Juazeiro do Norte, marcada para o dia 24, e Crateús no dia 25. Juazeiro do Norte recebeu os profissionais do Sistema Confeacrea e Mútua na Universidade Estadual do Cariri e celebrou um grande encontro de profissionais que levou à discussão o tema Ensino-Pesquisa de Engenharia e Agronomia, abordando principalmente energia solar e reuso da água. Parabenizar por esse congresso que precisa fazer isso mesmo, que é valorizar a instituição. Quando a gente tiver no nosso país instituição forte, nós vamos ter um país forte. Instituições fortes. Como foi colocado aqui pelo vídeo que foi comentado, gerando até um pouco de birra, raiva na colocação. Mas é isso. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui, alunos que estão construindo a sua profissão nessa carreira. Outro item muito importante é a questão do valor da profissão. Né? A gente precisa mesmo valorizar a nossa profissão. Quanto mais valorizada for a nossa profissão, mais forte vai ser a nossa classe. E eu acredito nisso, isso é muito importante. E a terceira e última é a questão da competência, é a busca pela eficiência. Eu fui conhecer uma das obras que é sinônimo para mim de qualidade em engenharia. Eu fui conhecer a ligação abaixo do Canal da Mancha que liga a França à Inglaterra. E eu fui conhecer também a história do Canal da Mancha. E eu achei muito interessante. 2 grupos de engenheiros, um do lado da França, outro do lado da Inglaterra, começam um projeto em conjunto. E o erro, quando eles conseguem chegar, é de 1 centímetro, menos de 1 centímetro. Isso é padrão de engenharia. Isso é possibilidade de engenharia. Isso mostra que o vídeo que passou aqui, para a engenharia não existe impossibilidades. Pode existir dificuldade financeira, mas possibilidade, e quem tem competência é possível. Para concorrer a uma vaga de delegado no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Ceará, o interessado deverá elaborar uma proposta de trabalho sobre os temas que nortearão as discussões do 9º Congresso Nacional de Profissionais. E em Crateús, no auditório da Inspetoria Regional do CREA Ceará, essa oportunidade foi aberta novamente, com a abordagem do tema Engenharia de Tráfego na Segurança Viária. A palestra foi proferida pela engenheira Antônia Fabiana Marques Almeida.
O segundo vice-presidente do CREA Ceará, engenheiro mecânico Alberto Leite Barbosa Belchior, coordena a comissão organizadora do 9º Congresso Estadual de Profissionais do Ceará. Ele fez um balanço positivo das micro-regionais. Nós tivemos a satisfação de ter uma frequência bem razoável em todos os micro-regionais, Aracati, Limoeiro, Tianguá, Juazeiro do Norte e Crateús, com a participação eclética das modalidades, principalmente as locais. Nós tivemos uma coisa muito interessante em Aracati, nós tínhamos lá, que é um polo pesqueiro, o polo da caçinocultura, onde a maioria estava toda a associação dos engenheiros de pesca, e a maioria dos profissionais ligados à parte de pesca também. Em Juazeiro, Crateús, houve uma grande afluência bem dos engenheiros agrônomos também, com a participação dos profissionais, Tianguá também. E isso é bom, satisfação para a gente, porque é uma maneira de a gente interiorizar as ações do CREA. É uma maneira de a gente prestigiar aqueles profissionais que não estão na capital, eles estão lá no interior, naquela batalha do dia a dia, sofrendo inclusive com essa estiagem que nós estamos aí também. E isso que é importante, essa interiorização. Nós temos a diretoria, Dr. Vitor, também o João César, o vice-presidente, eu também, toda a diretoria do CREA, a gente está preocupado em fazer uma ocupação mais frequente nas inspetorias para dar uma satisfação aos profissionais, inclusive a interiorização efetiva das ações do CREA Ceará. E disse que tem uma boa perspectiva para a apresentação dos trabalhos. Não tenho ainda contabilizado o que é que foi apresentado, mas nós já temos pelo menos 6 ou 8 trabalhos apresentados nos regionais, nos micro-regionais. E aqui nós temos, com certeza, nós vamos ter trabalhos mais direcionados aos temas básicos aos temas básicos. Esses micro-regionais foram muito voltados para aqueles problemas das micro-regiões, daqueles problemas onde foram realizados os micro-regionais. O uso da água, a parte da piscicultura, da caçinocultura também, energia solar também, lá naquela zona do Cariri também, que é muito próximo do Cariri, que é Tauá, aquela coisa toda. Então, aqui deve ser também direcionado mais para a parte da legislação profissional e a parte da engenharia, da valorização da engenharia, da agronomia como um todo também. Esperamos que nós estamos terminando aqui de redigir o regimento onde vai ser discutido, vai ser aprovado a maneira como é que vão ser feitas as eleições, mas isso já tem uma coisa definida, que a preferência para quem apresentar trabalho, quem tiver um trabalho para apresentar, para discutir no Congresso. Os encontros micro-regionais receberam apoio da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA e foram realizados pelas entidades integrantes do sistema Confeacrea no Ceará. São elas: a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, ABENC Ceará, a Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará, a Associação dos Engenheiros Mecânicos Industriais do Ceará, a Associação dos Engenheiros de Pesca do Ceará, a Associação Profissional dos Geólogos do Ceará, a Associação Profissional dos Geógrafos do Estado do Ceará, Clube de Engenharia do Ceará, Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Ceará, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará, Universidade Estadual do Ceará, Universidade de Fortaleza e Universidade Federal do Ceará. A engenheira eletricista e de segurança do trabalho, Tereza Neumann, vai representar o CREA Ceará no Conselho Municipal de Habitação, instituído pela Prefeitura de Fortaleza. A vice-presidente do SENGE falou sobre a expectativa dos trabalhos e sobre a contribuição que o CREA Ceará pode dar ao Conselho Municipal de Habitação. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, CREA, agora está representado no Conselho Municipal de Habitação e está representado pela engenheira eletricista e de segurança do trabalho, vice-presidente do SENGE, Tereza Neumann, que conversa conosco agora, tomou posse. Tereza, quais são as possibilidades, digamos assim, quais são as contribuições que o CREA Ceará e o SENGE podem dar a esse Conselho Municipal de Habitação?
Olha, eu acho que são enormes, porque o tema é a habitação de interesse social. O Conselho ele vai trabalhar nas deliberações, nas questões relacionadas à política pública de habitação para o município de Fortaleza. No caso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para essa primeira gestão, nós estamos como suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAU, aqui no estado do Ceará. Não poderia ter um Conselho Municipal de Habitação sem a participação do CREA, que congrega todos os profissionais da área tecnológica e que tem uma responsabilidade muito grande nessas questões relacionadas à cidade, à sociedade e aos profissionais de uma forma geral. E a habitação, principalmente a de interesse social, um dos focos, um dos maiores problemas vivenciados em todas as cidades brasileiras, principalmente nas metrópoles, né? E nós acreditamos assim, o cabal, né, de profissionais com as experiências que têm só poderão estar contribuindo de uma forma positiva para que esse conselho possa realmente trazer resultados positivos para a cidade de Fortaleza. Porque é um desafio, né, você ter um conselho no município ou numa metrópole como Fortaleza, se vê também assim como uma decisão política importante, porque o gestor já não vai mais ter a condição de agir na política pública sozinho. Ele vai ter que ouvir as sugestões, as proposições, as discussões que vão ser levadas pelo CONHAB, né, que é o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. A senhora passou muito tempo na presidência do SENG, que é o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, agora ocupa a vice-presidência. Existe um foco engenheiro eletricista em relação, por exemplo, ao que deve ser discutido primeiro, na opinião, por exemplo, do CREA Ceará e do SENG? Ou seja, existe uma prioridade que esse conselho deve colocar em pauta logo? Olha, vai ter ainda a primeira reunião do Conselho, hoje foi a posse, né? Foi dada a posse para todos os conselheiros, e essas pautas elas vão surgindo, né, no decorrer das reuniões. O que nós queremos, assim, nesse momento em que Fortaleza está trabalhando com a questão do Plano Master Fortaleza 2040, muitas questões vão estar em pauta nesse conselho. Começando aí pela questão das EIs, né, que é as zonas de interesse social, que, inclusive, houve uma cobrança hoje nessa posse para o prefeito Roberto Cláudio, e já saiu assim como uma proposição que já seja uma das primeiras questões a serem tratadas pelo Conselho, que oficializem essas EIs para a cidade de Fortaleza. E eu acredito assim, nós estamos aí num momento crítico, né, do nosso país, política e economicamente, falando, onde nós estamos sendo ameaçados, né, da perda de programas como Minha Casa Minha Vida, ou pelo menos uma visão diferenciada do que vinha sendo feito. E tem várias outras questões, né? Eu acho que o avanço da carência por habitação é uma coisa permanente, e até quanto mais também o município atende às demandas, se decide por trabalhar por essa questão da habitação, ele se torna também um foco atrativo já para outras famílias. Então, é uma caminhada muito complicada, né, muito difícil, porque a habitação é o que eu acho que é o bem, depois da saúde, é o principal bem. A alimentação, saúde e habitação são bens que ninguém pode viver sem eles, e que entendemos assim, que temos que lutar para que a habitação seja realmente sempre um foco dentro desses 3 itens muito importantes, que seja abraçado e seja cumpridos, né, as metas e a tentativa realmente de reduzir cada vez mais
a situação das pessoas que realmente não têm onde morar. Então, eu acho que as questões aí vão ser inúmeras e o que nós vamos estar propondo é trazer para o CREA sempre as reuniões, as propostas, o que vai sendo discutido, até para ver se nós podemos contribuir, até com o exemplo, né, do ETEX, que o CREA já apoia há anos, né, já em gestões como do presidente Salvador, do Vitor Frota, e eu acho que isso aí é um piloto, né, também de modelo de assistência técnica, que também, com certeza, vai ser pauta nessas discussões aí do Conab. E é fundo de habitação também, que precisa o município ter um aval, um recurso para resolver determinadas questões, né, emergenciais, não ficar dependendo só do governo federal. Eu acredito que é um grande passo, né, que está sendo dado e que a representatividade realmente está bem significativa. A Academia Cearense de Engenharia realizou sua 4ª reunião e abordou como prioridade a situação do açude público do Castanhão. Uma fissura aberta na parede do reservatório está preocupando os engenheiros que fazem parte da academia, que deve mobilizar os órgãos responsáveis pelo açude para uma solução do problema. A diretoria da Academia Cearense de Engenharia realizou na tarde da segunda-feira, 6 de junho, a sua 4ª reunião ordinária para discutir assuntos de caráter administrativo. Depois de deliberar sobre detalhes da organização interna da entidade, tais como compra de materiais de expediente para escritório e contratação de pessoal de apoio, bem como a criação de um site para a entidade, os acadêmicos estão debatendo agora os trabalhos que deverão ser realizados junto à sociedade. A ACE já iniciou uma série de palestras sobre os mais diversos assuntos relacionados à área tecnológica. No último encontro, promovido pela Academia Cearense de Engenharia, os acadêmicos discutiram a informação de relevante importância para todos os cearenses, que aguardam a chegada das águas do Rio São Francisco. Informações que vieram da Associação dos Professores de Ensino Superior do Ceará, APES, tratam sobre uma fissura no corpo da barragem do açude Castanhão. O presidente da Academia Cearense de Engenharia confirmou a informação. Aqui na academia, nós, na primeira reunião da diretoria, nós discutimos o que nós iríamos trabalhar e estamos montando um plano de trabalho da academia baseado em de que forma a academia poderá contribuir para o desenvolvimento do estado do Ceará e a região metropolitana de Fortaleza. Ao lado disso, nós estamos realizando, a cada plenária, que é na 3ª segunda-feira de cada mês, palestras. Tivemos a primeira sobre o planejamento de Fortaleza nos próximos 40 anos. Depois tivemos a segunda sobre o Denox, que está vivendo uma crise muito intensa. E tivemos uma terceira sobre a convivência com o semiárido. Ao lado disso, nós mantemos as primeiras segundas-feiras de cada mês a reunião da diretoria executiva, em que nós discutimos a abordagem que nós vamos ter a cada reunião de plenária e aqueles assuntos internos que interessam diretamente ao nosso caso. Foi trazido para a nossa consideração a fissura que está acontecendo na barragem do açude do Denox, que está a ficar para todos nós uma preocupação muito grande, porquanto a informação que nós temos dos técnicos ligados ao Denox é que se o açude encher, poderá haver o rompimento da barragem e poderá levar várias daquelas cidades abaixo lá da barragem, entre elas Aracati e Limoeiro. E que essa fissura está aumentando paulatinamente. Ela era menor, mas está aumentando. E o Denox precisaria, no começo, de 150 ou 180 mil reais para fazer o conserto dessa fissura. Até agora nada foi resolvido, alegando que não há recurso financeiro. Então, esse foi um assunto que foi discutido aqui na diretoria, levamos para a plenária, e o CREA achou por bem baixar uma portaria composta de vários profissionais da área das engenharias para poder ir logo verificar o que está acontecendo e dar um parecer técnico. Então, já foi baixada a portaria pelo presidente João César, e então nós estamos esperando já o início dessas atividades para trazer algum resultado para nós, que nós consideramos da maior importância. A ideia da ACE é ampliar o debate sobre essa situação e discutir uma solução rápida para o problema com manifestações aos órgãos públicos. Esse é um dos papéis da Academia Cearense de Engenharia. A academia, como ela tem nos
seus componentes pessoas muito experientes nas diferentes áreas das engenharias, né? Nós temos ex-ministros, nós temos ex-secretários, ex-dirigentes de unidade de ensino superior, dirigentes de instituições privadas, etc. Então, vários professores universitários. Então, isso faz com que nós tenhamos umas características que outras academias não têm, que é ter pessoas abalizadas nas suas respectivas áreas, experientes profissionalmente, que poderão, sem nenhum compromisso de ordem política, dar uma contribuição muito efetiva para todas aquelas dificuldades que apareceram em termos da problemática da engenharia do Ceará. O açude Castanhão também foi motivo de debate na reunião plenária do CREA Ceará, que formou uma comissão para visitar o reservatório. Na plenária, os conselheiros também aprovaram a criação de mais um grupo de trabalho, o GT Fiscal, e a assinatura de um termo de cooperação entre o CREA Ceará e o Ministério Público Estadual. O geólogo João César de Freitas Pinheiro, presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, presidiu a reunião ordinária do plenário do CREA número 672, na quinta-feira, 9 de junho. A pauta constou de 9 itens que foram apreciados e votados pelos conselheiros. Eles aprovaram, por unanimidade, o leilão do prédio comercial de propriedade do Conselho, situado na rua Zezé, número 1454, no centro da cidade de Carateús. Em seguida, foi exibido um vídeo sobre a história e atual situação do açude público do Castanhão. Através da portaria número 71/2016, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará instituiu uma comissão para acompanhar as condições de segurança da barragem. Essa comissão já foi instituída pelo CREA, eu já estou coordenando, já tivemos uma reunião aqui no CREA com os 8 membros da comissão, são pessoas que projetaram, que acompanharam a construção de barragem, realmente pessoas que têm notório saber nessa área de barragem. Então, nós fizemos uma reunião aqui no CREA, fizemos uma visita ao secretário de Recursos Hídricos, na Secretaria de Recursos Hídricos, muito proveitosa, excelente, colhemos mais dados sobre a barragem, sobre o problema que está havendo lá. E no dia 17, nós vamos fazer a comissão, junto com o presidente do primeiro vice, segundo vice, do CREA, coordenador da Câmara de Engenharia Civil, nós vamos fazer uma visita lá à barragem para verificar em loco o problema que está acontecendo. O engenheiro civil Gerardo Santos Filho, que também responde pela Diretoria Regional da Mútua no Ceará, vai coordenar os trabalhos de vistoria da barragem do Castanhão, que está apresentando uma fissura na parede do sangradouro. O engenheiro disse que é muito cedo para emitir uma opinião sobre a gravidade da situação. A comissão tem trabalhado junto ao Departamento Nacional de Obras Contra Secas, que é responsável pela barragem. Já temos um relatório que foi fornecido pelo DENOX, e nós já estamos analisando esse relatório junto com a comissão, foi distribuído para todos os membros da comissão cópia desse relatório. Então, baseado nisso, nós já estamos analisando, mas só depois de formular e nos reunirmos, nós vamos apresentar um resultado da comissão, mas nós temos um prazo de 60 dias, deve ter corrido no máximo 15 dias que foi instituída a comissão. Logo após os debates sobre a situação da barragem do açude Castanhão e a vistoria que será realizada no próximo dia 17 de junho, o segundo vice-presidente do CREA Ceará, engenheiro mecânico Alberto Leite Barbosa Belchior, comunicou aos conselheiros a assinatura de um termo de cooperação técnica entre o Conselho e o Ministério Público Estadual. A ideia que a gente está desenvolvendo junto com o Ministério Público é que vai ser feita uma parceria, o CREA vai disponibilizar para o Ministério Público profissionais, engenheiros, para realizar perícias e vistorias em obras fiscalizadas pelo Ministério Público. Obras construídas, obras das prefeituras estadual, da Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura de Interior e obras pelo governo estadual. São algumas obras que existe processo de fiscalização do Ministério Público por alguma denúncia, alguma coisa, principalmente na questão de acessibilidade, que é uma coisa que ainda é pouco difundida, tanto pelos profissionais como pelas empresas também, ainda não, agora que está se atentando para o problema da acessibilidade. Então nós vamos disponibilizar para o Ministério Público os profissionais que vão realizar as perícias,
sem ônus para o Ministério Público, só que todas as despesas de transporte, de possível alimentação, o Ministério Público se comprometeu a oferecer para a gente. E, em compensação, eles vão dar a resposta para a gente, aquilo que nós precisamos mais na área de fiscalização, que é o poder de embargo. Nós pegarmos alguma obra que tenha algum risco para a população, sendo executado por profissionais leigos ou profissionais sem registro, nós vamos encaminhar ao Ministério Público e o Ministério Público vai tratar de embargar e vai cobrar juridicamente aquelas empresas, aquelas pessoas leigas e até o próprio governo estadual e municipal pela contratação irregular dessas pessoas em obras de engenharia. O engenheiro mecânico Ricardo Mendes, coordenador do Grupo de Trabalho do Meio Ambiente, levou ao conhecimento do plenário a inclusão de mais um membro do GTMA. Foi apresentado o nome da engenheira civil Ana Lúcia Oliveira Viana. Muitos engenheiros, alguns não são conselheiros, que estão se aproximando, integrando o Grupo de Trabalho do Meio Ambiente, o GTMA. Hoje está entrando mais um engenheiro civil, Ana Lúcia Oliveira, que é presidente dos fiscais da Prefeitura de Fortaleza e vai nos ajudar na próxima quinta-feira, elaborar a lei do telhado verde para a cidade de Fortaleza, para em seguida já dar entrada na Câmara Municipal de Fortaleza. É uma iniciativa criada, desenvolvida no GTMA do CREA. Uma das importantes pautas do GTMA no momento é a discussão do uso do telhado verde. Porque é a maneira de tornar as cidades mais sustentáveis, reduzindo o calor. O telhado verde ele tem esse impacto. Ele contribui para reduzir as enchentes, já que o telhado absorve parte da água, reduz a temperatura e torna as cidades mais agradáveis, mais urbanizadas. É essa a intenção do telhado verde. O presidente em exercício do CREA Ceará, geólogo João César de Freitas Pinheiro, comandou a aprovação em plenário da criação de mais um grupo de trabalho, o GT Fiscal. O grupo de trabalho de fomento da fiscalização será coordenado pelo segundo vice-presidente do CREA Ceará, engenheiro mecânico Alberto Leite Barbosa Belchior. Outro grupo proposto, o de Relações Institucionais e Assuntos Parlamentares, deverá ser aprovado nas próximas reuniões plenárias. Durante a plenária, o presidente em exercício do CREA Ceará apresentou os membros da Comissão de Indicadores de Desempenho e Governança do Sistema Confea-CREA. A comissão veio a Fortaleza para fazer um levantamento dos indicadores do CREA Ceará. Bem, essa comissão ela foi criada a partir de um diagnóstico feito pelo Conselho Federal da necessidade de se estabelecer alguns indicadores que auxiliasse aos CREAs a fazer uma gestão e uma governança de forma a ter todos os elementos necessários a fazer correção de percurso, onde deve se aplicar melhor, se a fiscalização está sendo eficiente, como é que está a relação de arrecadação em relação ao desenvolvimento local. E a partir dessa análise nós enviamos um questionário para os CREAs e nos responderam 14 CREAs, 13 CREAs, que nos forneceram os dados referentes ao ano de 2014. Nós fizemos o estudo, analisamos, identificamos que alguns CREAs têm índices, indicadores excepcionais e outros um pouco menos, mas que todos estão desenvolvendo bem as suas atividades e que esses indicadores, eles perceberam da verdadeira potência desse indicador para o desenvolvimento das atividades de gestão. Então, a partir daí, nós estamos agora na segunda edição, com a análise dos dados de 2015, já fazendo a comparação entre os dados de 2014 e de 2015, e a partir dessa análise dos indicadores dos 13 CREAs participantes de 2014, foi estabelecida uma régua básica com os melhores índices, e a partir dessa régua, os indicadores calculados em cada CREA é comparado. E a partir dali você define se ele está bom, se ele está precisando melhorar ou se ele está dentro da média, né? E nós temos recebido o apoio de vários CREAs. O CREA Ceará é um dos que nos auxiliou muito no desenvolvimento desses índices, participou efetivamente desde o primeiro momento,
com todas as informações que nós solicitamos. Hoje pela manhã nós estivemos apresentando para o presidente em exercício. Ele se demonstrou ser um entusiasta do processo, que vai continuar participando e ajudando, e entende que isso vai ser um avanço para o sistema e para os CREAs. O presidente em exercício do CREA Ceará, geólogo João César de Freitas Pinheiro, participou da reunião dos presidentes dos CREAs do Nordeste, que aconteceu em Teresina, no Piauí, no início de junho. Larissa, nós inclusive recebemos o presidente em nosso estúdio para conversar sobre os principais assuntos que foram abordados nessa reunião. O repórter Ricardo Mota conversou com o geólogo João César de Freitas Pinheiro sobre os vários temas discutidos, inclusive um tema em especial, a valorização do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Essa foi uma bandeira defendida pelo presidente do CREA Ceará. Vamos acompanhar a entrevista? Olá! O presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará participou no último dia 3 deste mês de um encontro muito importante em Teresina, no Piauí. Foi a terceira reunião ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAs do Nordeste, que abordou como tema principal a integração de gestão e a democratização do sistema. Nós estamos ao lado do geólogo João César de Freitas Pinheiro, presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Doutor João César, seja muito bem-vindo à Web TV, aqui do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. E nós gostaríamos de perguntar inicialmente exatamente sobre esse tema, não é? Integração de gestão e a democratização do sistema, que me parece um tema muito amplo. O que é que se pode entender por esse tema, presidente? Ricardo, é um tema realmente bem generalista, né? Integração de gestão, eu entendo que é a federalização do sistema. A gente tem um conceito nacional para o sistema. O CREA Ceará, ele, ao fazer a sua EA, deixou muito patente a necessidade de integração e de interação no nível nacional. Nós temos que tratar o geral, temos que tratar o específico regional, mas nós não podemos dissociar o específico regional de uma visão, de uma postura de resolução de problemas nacionais. É mais ou menos isso. Na realidade, o CONFEA é ter uma ação de unidade respeitando os vários entes que lhes fazem a composição. Encontros como esse, por exemplo, presidente, contribuem para o fortalecimento das regionais? Contribuem. Contribuem porque os assuntos dos CREAs regionais, eles muitas vezes não são abordados no colégio de presidentes no nível nacional. E algumas especificidades, elas são levantadas no nível regional que vão enriquecer a discussão no nível nacional. Então, eu acredito que em Teresina nós fizemos um balanço muito interessante dessa questão da gestão dentro do CONFEA, a gestão dentro dos vários CREAs e a necessidade de otimização dessa gestão. Nós temos uma crise no Brasil, nós temos que respeitar a realidade brasileira e ter ideias e ter propostas para a saída dessa crise, e nós não podemos sair atirando de um lado para o outro atabalhoadamente, sem estar dentro de uma estratégia de táticas de gestão. Então, esses encontros servem também para traçar exatamente essas estratégias, uma maneira de trabalhar. Exatamente. Nós temos problemas no Nordeste que são muito específicos do Nordeste, né? Tivemos uma seca que nos bateu nesses últimos 5 anos. Temos um período que nos parece um pouco melhor pela frente, segundo os meteorologistas, e nós temos que nos concentrar naquilo que é importante para a economia nordestina. Quer dizer, o que fazer com a realidade atual da nossa agricultura para ela se desenvolver, o que fazer com a mineração, o que fazer com a industrialização, né? O que fazer com a tecnologia, com os avanços tecnológicos que nós podemos fomentar para sair com novas propostas de novos produtos e novos serviços. A engenharia ela tem que se preocupar com isso, a agronomia tem que se preocupar com isso. A sociedade necessita disso. Então, é importante que os temas nordestinos sejam respeitados no nível nacional, e é por isso que a gente se reúne no Nordeste
para levar esses temas para um debate mais amplo. Presidente, antes de nós começarmos essa entrevista, o senhor nos confidenciava que defendeu pelo menos 2 bandeiras extremamente importantes nessa terceira reunião ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAs do Nordeste. O senhor poderia especificar quais foram as bandeiras que o senhor levou para Teresina e levantou essas bandeiras junto a seus pares? Uma bandeira bastante patente aqui no CREA do Ceará, que nós conseguimos levar para lá, foi a do fortalecimento do DENOX. Nós achamos que temos que dar ao DENOX um tratamento especial do ponto de vista da discussão na engenharia, para que os governos se sensibilizem, tanto o governo federal, né, principalmente o governo federal, quanto o estadual e os municipais, para que o DENOX absorva recursos suficientes para estancar eu diria que esta decadência que se avizinha do ponto de vista técnico e científico e do ponto de vista do acervo. É ruim o acervo do DENOX ter ido para a Codevasf. A Codevasf ela é importante lá no Vale do São Francisco, mas o nosso DENOX aqui no Nordeste é extremamente importante para combate às secas e para resolver problemas também de chuvas, não é? Quando elas vêm em demasia. Então, essa gerência dos recursos hídricos e essa questão da açudagem aqui é extremamente importante e eu levei a questão do DENOX para uma discussão nacional. Uma outra coisa foi o Castanhão. Nos preocupa essa fissura que apareceu na parede do açude do Castanhão. Nós temos lá 350 mil pessoas que são submetidas a uma interferência, a uma, vamos dizer, a uma gerência do Castanhão que lhes permita viver sem o problema da angústia, de pensar que possa existir aqui no Ceará um novo Oroz, como existiu em 1960, não é? E essa fissura nos preocupa, nós vamos ter na próxima plenária uma discussão sobre isso. E fiquei de encaminhar um documento ao Colégio de Presidentes do Nordeste que deverá levantar essa questão no nível nacional também. Eu gostaria de fazer 2 perguntas ao senhor, essas 2 perguntas relacionadas a esses 2 questionamentos que o senhor conseguiu, inclusive, fazer uma abordagem muito percussiente, uma abordagem muito detalhada nessa reunião lá em Teresina, exatamente para que os assuntos possam avançar. Inicialmente, em relação à questão do DENOX, já é uma luta, não é, centenária, já é uma luta muito grande do DENOX, no trabalho exatamente não de combate à seca, mas de convivência com ela, né, que o DENOX vem fazendo. Havia uma expectativa, doutor João César, de que nós tivéssemos a revitalização do DENOX com a questão, exatamente, ou seja, com o advento da transposição das águas do Rio São Francisco. Acabou sendo uma frustração, não é isso? Ou seja, toda a responsabilidade praticamente passando para a Codevasf. É verdade. Esse é o sentimento de frustração? Esse sentimento de frustração, ele tem que ser entendido e ele tem que ser ultrapassado do ponto de vista da nossa postura de integração. Nós não podemos fazer com que o DENOX fique à parte, mais ainda do que já está nessa situação. E a ideia é justamente fazer com que a Codevasf devolva ou compartilhe o acervo que levou do DENOX com os técnicos do DENOX que o fizeram, né? A Codevasf, a gente sabe que não tem experiência sobre as questões nordestinas tão quanto o DENOX. Ela poderá fazer desserviço, em vez de um bom serviço, se não se integrar e se não interagir com o DENOX. Me parece que a expertise da Codevasf está mais ligada à questão do gerenciamento dos perímetros irrigados, alguma coisa assim, mas não em relação à infraestrutura hídrica. É verdade, e a própria questão de São Francisco, onde você tem também atividades industriais relacionadas com o aproveitamento do São Francisco, como, por exemplo, a produção de zinco, não é, em Minas Gerais,
e outras questões que nada tem a ver com as nossas aqui, mas que de alguma forma, de agora para frente, vão ter que ser estudadas do ponto de vista de um fornecimento de água aqui para as nossas bacias, porque são questões que ficam a alimentar, não é, nossa ideia de que se tem poluição por lá, sim, como é que essas águas vão ser tratadas para que essa poluição não chegue por aqui. Nós não queremos nunca passar por coisas como a da represa de Mariana, lá em Minas Gerais. Né, que, é uma grande preocupação, presidente. Que levou, né, preocupação para todos nós e é um grande problema ambiental para o Brasil. Essa questão que o senhor abordou, a segunda bandeira que o senhor levantou, que foi a questão da fissura, que nós estamos acompanhando, inclusive o CREA está formando uma comissão, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia está formando uma comissão para acompanhar os trabalhos que vão ser feitos, exatamente para a elaboração também de documentos, cobrando das autoridades, não é isso, presidente? Para que adotem providências, e a questão do Castanhão também está relacionada a, digamos assim, uma certa desvalorização do Departamento Nacional de Obras contra Secas, porque trata de uma questão muito séria, que é a questão da manutenção, presidente. Sem dúvida. O presidente Victor Frota, ele foi extremamente feliz quando ele oficiou ao DENOX e à COGER sobre essas questões vinculadas às barragens cearenses. Esses dois órgãos, o DENOX e a COGER, fizeram 2 grandes relatórios e nos entregaram. Essa comissão vai estudar esses relatórios feitos pelo DENOX e pela COGER e formular entendimento do ponto de vista da engenharia para solucionar algum problema que possa haver ou que possa ter sido detectado quando esses órgãos fizeram os relatórios, né? Agora, no dia 17, essa comissão vai se deslocar lá para o Castanhão. Nós vamos ter, inclusive, a cobertura daqui da nossa Web TV, estaremos lá. Da nossa Web TV, né? E essa comissão vai nos dar uma luz sobre como levar o governador, levar a presidência da República, através do CONFEA, as nossas necessidades para que haja uma solução para o Castanhão. Nós estamos conversando com o geólogo João César Freitas Pinheiro, presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Doutor João César, voltando, aliás, continuando a abordagem sobre a importante reunião, a terceira reunião, na verdade, do Fórum de Presidentes dos CREAs do Nordeste, outros assuntos que foram abordados, educação à distância e especificidade sobre a formação e atuação dos profissionais. Foi proposto, inclusive, um projeto, um evento com foco no debate sobre a segurança no trabalho dos profissionais de engenharia. O senhor tem opiniões formadas sobre esses 2 assuntos que foram abordados lá? Isso é extremamente importante. A educação à distância é um tema que vem se desenvolvendo dentro do CONFEA há bastante tempo. Alguns acham que é difícil implantar a educação à distância na engenharia e na agronomia em função de algumas atividades de formação dos alunos e de aconselhamento e de orientação dos professores, que devem ser presenciais e que devem ser feitas no campo e que devem ser bastante práticas em laboratórios, né? E a gente sabe que nem tudo virtual pode solucionar alguns entraves que os alunos possam ter para entender determinadas disciplinas, determinadas partes de disciplinas da engenharia e da agronomia. Por outro lado, a gente sabe também que muita coisa pode ser feita à distância. Na realidade, a minha opinião é que um casamento perfeito seria o aluno ter informações à distância e, ao mesmo tempo, ter presencialmente atividades laboratoriais, atividades de campo e atividades até em sala de aula, mas dirigidas por uma coisa prévia que se possa fazer à distância. Nós temos que casar isso. Uma coisa não deve excluir a outra. Nós temos que fazer uma parceria das 2 metodologias, porque a internet está aí. Imagina nós com a Web TV aqui do CREA,
colocando coisas específicas da engenharia para o público, e o público se informando sobre essas atividades e essas disciplinas, e tendo condições de saber que o engenheiro, além de ter essas informações que ele está tendo como público leigo, tem também os treinamentos específicos e bastante elaborados e avançados, adquiridos em laboratórios, adquiridos em obras, adquiridos em estágios, adquiridos em viagens e adquiridos na própria sala, de aula, quando necessário for. Uma coisa suplementa a outra. Não tem. O senhor defende, por exemplo, a mudança nas grades, digamos assim, de ensino das engenharias? As grades de ensino, elas têm que se adaptar às inovações tecnológicas. Nenhuma grade é eterna. Essa eternização de grade não é boa. A tecnologia, ela avança a cada minuto, né? A cada instante surgem novos métodos, novas técnicas, novos serviços, novas metodologias de se fazer engenharia. E de forma que é sempre bom o conselho de professores de uma escola se reunir no final do ano para avaliar o que fazer na grade para atender estes avanços que são constantes e sistemáticos. Agora, outro assunto extremamente importante, que o Dr. João pode falar conosco agora, que foi abordado nessa terceira reunião que aconteceu em Teresina, dos presidentes dos CREAs do Nordeste, um assunto polêmico, inclusive. Houve um amplo debate sobre a possibilidade de se punir profissionais que estejam comprovadamente envolvidos em empresas que estão diretamente envolvidas na Operação Lava Jato, que apura faz uma investigação ampla sobre todo um processo de corrupção. Doutor João, esse é um assunto extremamente polêmico. Como é que esse assunto foi debatido e encarado pelos profissionais nessa terceira reunião que aconteceu em Teresina? Olha, quase todos, a grande maioria, eu diria quase que unanimemente, nós lá, presidentes de CREAs do Nordeste, consideramos importantíssima a abertura nos conselhos de éticas, das atitudes, para avaliar as atitudes de profissionais condenados, né? Não se pode levar ao Conselho de Ética suposições. Nós achamos que nós não podemos acusar sem ter provas. Nós não podemos tomar atitudes punitivas sem a possibilidade de defesa de quem está sendo acusado. Nós temos que ser democráticos, essa é que é a verdade. Mas nós não podemos fechar os olhos à corrupção. Não podemos. Se um profissional da Lava Jato ele foi enquadrado como criminoso, nós devemos imediatamente abrir processo dentro dos nossos conselhos, nas comissões de ética, para puni-los, né? Inclusive com expulsão, né? Dada a gravidade do fato. As gravidades de fatos de incriminados e condenados na Lava Jato são muito grandes, são muito pesadas, e a sociedade espera de nós um combate acirrado à corrupção dentro daquilo que a gente defende, que é a ética da política. Não é? E a engenharia pode dar essa contribuição, presidente? Pode dar essa contribuição, tem o dever de dar essa contribuição, porque existe na engenharia um código de ética a ser seguido por todos os engenheiros e agrônomos, e esse código de ética é para a sociedade um espelho, uma referência. Nós somos referência para a sociedade. Eu participei da redação desse código de ética quando ele foi reformulado há uns 15 anos atrás, eu me lembro, eu era, na época, presidente da Federação Brasileira de Geólogos. Hoje eu voltei a ser, mas na época a Febragel ela foi convidada para fazer parte do grupo que formatou a redação
daquilo que foi discutido em CNPs, né? E esse código é extremamente importante ser seguido à risca, porque ele é referência social. Presidente, já que o senhor falou na Federação Brasileira de Geólogos, não é isso? O senhor é presidente também da FEBRAGEL. Eu gostaria de perguntar sobre o Dia do Geólogo, que aconteceu agora dia 28, não é isso, presidente? Há muita coisa para comemorar, presidente, ou existem preocupações? Nós temos muitas preocupações. A geologia, ela, como toda a engenharia e a agronomia também, ela vive ao sabor das oscilações econômicas. Quando a economia vai bem, quando a economia é crescente, quando a nação está se desenvolvendo, quando a construção civil ela está forte, quando a agricultura está forte, não é? Quando a indústria está forte, a metalmecânica, a elétrica, a geologia está forte. Quando as coisas começam a piorar, a geologia piora. Aí vem o desemprego, vem a falta de estímulo, vem tudo isso que uma recessão traz para os geólogos e traz para os engenheiros e traz para os agrônomos e engenheiros agrônomos. Né? Será um destaque na exportação de pedras ornamentais, de rochas ornamentais, de rochas ornamentais. Isso torna o Ceará um pouco... Isso dá, digamos assim, um diferencial para o estado do Ceará nesse momento, presidente? Olha, aconteceu uma coisa aqui no Ceará bastante lisonjeira. Foi um evento que foi organizado pelo geólogo Carlos Rubens, chamado Fortaleza Brasil Stone Fair. Trouxe muitos produtores de corte e polimento de rochas ornamentais e mostrou para o mundo, para um evento mundial, que o Ceará está competindo no setor de rochas ornamentais com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro, ou seja, está se tornando um estado do Brasil que tem um futuro muito promissor do ponto de vista das rochas ornamentais. Eu quero parabenizar aqui o Carlos Rubens pela iniciativa. Ele teve apoio do Cimagran, teve nosso apoio, teve apoio da Mútua, teve apoio da FIENG, do presidente da FIENG, né, do Beto Sturdat. Enfim, ele teve muito apoio para fazer esse evento e esse evento foi coberto de sucesso. Bem, nós conversamos com o geólogo João César de Freitas Pinheiro, presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará. O nosso muito obrigado à sua presença, presidente, que será sempre muito bem-vindo aqui ao Web TV. Inclusive, presidente, o senhor confirma aqui todo um trabalho que está sendo feito agora, um replanejamento, digamos assim, de fortalecimento da comunicação dos CREA, aliás, do CREA do Estado do Ceará, exatamente para aproximar mais o profissional da comunicação, aproximar mais o profissional do CREA no Estado do Ceará. Não é isso, presidente? É isso, Ricardo. Eu fico muito contente em vocês terem tomado essa atitude, uma atitude que nasceu de vocês, de revitalizar a Web TV, a Web Rádio, de cobrir com mais adequação aos novos tempos da internet, tudo o que acontece aqui no CREA em prol da engenharia cearense e brasileira. Meus parabéns a vocês por essa iniciativa. Muito obrigado, doutor João César. Geólogo João César de Freitas Pinheiro, presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará. Esta foi a primeira edição do Jornal do CREA Ceará. Uma produção da Assessoria de Imprensa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Você pode participar acessando o nosso site www.creace.org.br. Nossa fanpage, CREA-CE, ou e-mail, imprensa@creace.org.br. Até a nossa próxima edição de notícias do Jornal CREA Ceará.